Então vamos estar resolvendo alguns exercícios de ponteiros agora para esclarecer bem essa matéria. Então, o primeiro exercício. Elabore um programa que declare um vetor com 4 elementos, preencha-o com alguns valores e mostre na tela. Para cada elemento do vetor, ele tem que mostrar o valor e o endereço de memória em decimal e hexadecimal. Então vamos lá. Um vetor de 4 elementos inteiro. Então vamos começar aqui, ó. Int, eu vou chamar o meu vetor de vetor, tá? E ele vai ter 4 elementos. E eu já vou atribuir os valores aqui para esses elementos, tá? Vai ficar mais fácil. 6, 8, 100, 100 e 32. Então na posição 0 eu tenho 6, na posição 1 eu tenho 8, na 2 o 100 e na posição 3, a última posição do meu vetor, eu tenho 32. Então agora para cada elemento do vetor eu tenho que mostrar o valor, o endereço de memória que ele está alocado em decimal e em hexadecimal, tá? Então eu vou ter que percorrer todo esse meu vetor. Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável para ser a minha variável de controle do para. Então para, for, né? I começando de 0, enquanto o i for menor que 4 e o i andando de 1 em 1. Tá? E aqui eu vou ter que mandar mostrar, ó, printf. Então vou mostrar primeiro o índice entre colchetes, né? Vou colocar um porcentagem i porque o índice seria o inteiro. Daí eu vou mostrar o valor que ele está armazenando. Então vou escrever aqui do ladinho valor, 2 pontos, e vou mostrar o valor que ele está armazenando. Depois eu vou ter que mostrar o endereço de memória, né? Em decimal. Vou dar 2 pontos, vou mostrar esse endereço, né? E depois eu vou mostrar o endereço de memória em hexadecimal. E vou mostrar usando o especificador x, tá? Em decimal na escala decimal é o i. E aqui sim eu vou usar o x, tá? Fecho as aspas e vou dizer então, primeiro eu quero mostrar o índice. O índice vai estar na própria variável de controle do meu for, que é o i, tá? O valor, aonde que está o valor que eu quero mostrar? Está em vetor índice i. Onde está o endereço de memória em hexadecimal? Então aqui eu tenho que pegar o que? Em decimal, e-comercial, né? E vetor. Assim eu acesso o endereço de memória da primeira posição desse vetor, que é assim que ele guarda, tá? E por último, eu também vou mostrar o endereço de memória do meu vetor, tá? Por que eu uso os dois iguais aqui se são coisas diferentes? Eu vou mostrar o endereço de memória, só que daí esse i aqui diz que eu vou mostrar na base decimal. E esse x aqui diz que eu vou mostrar na base hexadecimal. E no final vou pular uma linha e vamos ver como que ele organiza isso para a gente. Vou dar um F9. Olha só então. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Ó, é 6, né? O índice 0 contém o valor 6. Em decimal, ele está nesse número aqui. Em hexadecimal, ele está nesse número aqui. Tá? Daí o 8, decimal, hexadecimal. Ele mostrou cada um dos índices. Tá? Só que faltou uma coisa. Estou olhando que ele colocou tudo igual aqui. Ó. Faltou eu referenciar aqui na hora que eu pedi para mostrar o vetor, colocar no índice i. Tá? Faltou isso aqui. Agora sim, vou dar o F9. E aí sim, ó, ele mostrou. Ó, vejam que ele vai de 4 em 4, porque é inteiro. Né? Ele ocupa 4 bytes, cada valor desse ocupa 4 bytes. Então tá certo. E aqui os números em hexadecimal ficaram diferentes. Tá? Esse é o primeiro exercício, a resolução do primeiro exercício. Vamos para o próximo. Tá? Vou fechar aqui e vamos para o segundo exercício. Então, ó, modifique o programa acima
para mostrar as informações pedidas utilizando ponteiros. Então, até agora, nesse exemplo, a gente não usou ponteiro, tá? Então, vamos passar a usar ponteiro agora, tá? Então, o que nós vamos fazer, então? Vamos criar um ponteiro para esse vetor aqui, ó. Olha só como que a gente vai fazer. Então, ele é inteiro, né? Esse vetor é um ponteiro, é uma variável para inteiro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar int, vou chamar de pvetor, tá? Pvetor, e ele é um ponteiro. Eu ponho o sinalzinho de que é um ponteiro. Então, esse aqui é uma variável ponteiro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o pvetor está apontando para o endereço de memória do vetor. Tá? Aponta para o endereço de memória do vetor, sabendo-se que ele aponta para o primeiro elemento do vetor. Tá legal? Vamos dar mais uma olhadinha no que ele pede. Vamos lá. Mostrar as informações pedidas usando ponteiros. Então tem que fazer exatamente a mesma coisa, só que agora aqui, ó, eu tenho que usar ponteiro, tá? Então o que eu vou fazer? Então eu tenho o meu for, tá? Eu estou fazendo até 4, joia, tá certo? Ele vai fazer 4 vezes. Então o valor do índice ele vai seguir mostrando o i. O endereço de memória em decimal, aqui, ó, ele segue sendo inteiro. Em hexa, ele segue sendo hexa. O que vai mudar é aqui no final, ó, onde eu estou mostrando as variáveis. Então, eu tenho que mostrar o valor de i. E eu vou mostrar aqui na sequência o quê? Para onde aponta o meu pvetor, o conteúdo da onde ele está apontando do pvetor, tá? Daí aqui eu vou mostrar o próprio pvetor que ele está apontando para lá, e aqui eu vou mostrar o próprio pvetor de novo, tá? Então vamos lá, vamos revisar. Primeira variável aí, a minha própria variável do controle do for. Aqui, quando eu coloco o asterisco na frente, eu estou dizendo para mostrar o conteúdo. Mostre o conteúdo do pvetor. Então, ele está apontando inicialmente para o primeiro elemento do meu vetor. Então, ele vai mostrar o primeiro elemento do meu vetor. Daí, aqui, eu estou dizendo, mostre o endereço de memória do pvetor. Como o pvetor de memória que ele aponta? Como o pvetor aponta para quem? Para o vetor, ele vai mostrar o endereço da primeira posição do vetor. E aqui também ele vai mostrar o endereço da primeira posição de vetor. Vamos lá, vamos testar. F9. Tá, vamos lá. Veja, ó, ele mostrou tudo o mesmo elemento. Tá? É que aqui tem que mudar um negócio, agora aqui tem coisa errada. Aqui o for está certo. Deixa eu só ver de novo o que faltou. Tá, aqui está certo, o i está certo, ó, ele mostrou 0, 1, 2, 3, é a variável de controle. Agora, ele mostrou todo o mesmo, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o ponteiro é sempre o mesmo, na verdade. Ó. O meu ponteiro está sempre apontando para o primeiro elemento. Só que eu não quero mais que ele faça isso. O que eu tenho que falar para ele, então? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse ponteiro e incrementar 1. Ó. Eu vou fazer o quê? Ó? O endereço de memória aqui, para onde ele aponta, vai ser o quê? Pvetor mais 1. Mais 1. Olha só o que acontece, gente. Ó. Ele é um vetor de inteiro, então ele sabe que o inteiro ocupa 4 bytes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço da primeira posição do vetor e vai acrescentar 4 bytes, que vai dar a posição do segundo. Depois ele vai acrescentar mais 4, do terceiro e do quarto elemento. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Olha só, ele mostrou o valor
de cada uma das posições, está certo? E aqui observem, ó, que ele vai somando sempre 4 nos endereços de memória, ó, no decimal, ó, porque a partir da primeira posição, quando eu incrementei de 1 aqui, ó, ele entende que é de elemento em elemento, mas internamente ele vai somando 4 bytes em 4 bytes. Por quê? Porque quando eu declarei esse vetor, eu disse que ele era inteiro. Então ele sabe o tamanho de cada elemento do vetor. Tá? Então ele vai sempre somando 4 e ele consegue fazer isso aqui. Está resolvida a segunda questão. Vamos para a terceira. Vamos aqui para a terceira. Ó. Faça um programa que declare um vetor com 10 elementos e mostre os valores contidos nele usando o ponteiro. Tá? Para não ficar muito grande, eu vou reduzir isso aqui. Eu vou fazer com 5 elementos. Tá? Declarar um vetor com 5 elementos e mostrar os valores contidos nele utilizando um ponteiro. É bem parecido com esse que a gente acabou de fazer, né? Então vamos lá, vamos adaptar esse aqui. Ó. Então aqui um vetor de 5. Eu vou colocar mais um elemento aqui, colocar o 400, né? E o que mais que eu preciso fazer? Mostra os valores contidos nele usando o ponteiro, mostrar os valores. Então, olha só, sigo declarando o pvetor, isso aqui segue tudo igual, isso aqui segue igual, isso aqui segue igual, e mostrar os valores contidos nele usando o ponteiro. Olha só, eu já fiz isso na verdade, né? Esse exercício ficou muito fácil agora. Mas mostrar os valores contidos nele. Tá aqui, ó. Até essa parte aqui eu já faço isso, ó. Então deixa eu fazer assim, ó. Eu tenho o valor aqui. E ele vai mostrar o índice e vai mostrar o valor. Pronto, ele já não vai mais mostrar os endereços de memória. E aqui eu incremento o vetor e ele vai mostrar todos os elementos. E aqui, em vez de ser 4, é 5, porque são 5 elementos. Vou dar o F9. E estão aí os valores, bem como eu declarei eles aqui. Ó. O 0,6 está certinho. Tá? Vamos para o próximo exercício. Esse ficou muito fácil. Vamos para o outro. Modifique o exercício acima para mostrar o vetor na ordem inversa, ou seja, do elemento 4 ao 0, né? Porque eu diminui o tamanho dele. Então vamos fazer o seguinte. Ó. O que a gente tem que fazer aqui? Então, o conceito. Quando eu atribuo o vetor para o meu ponteiro, o ponteiro aponta para o primeiro elemento. Então, como eu quero fazer regressivo, né, eu tenho que fazer ele apontar para o último elemento. Né? Eu tenho que fazer apontar para o último elemento. Então, aqui, gente, ó, o que eu vou fazer? É só fazer isso aqui, ó, pvetor recebe o valor que ele tem agora, né? E somar. Ele tem 5 elementos, mas ele já está posicionado no primeiro. Então, se eu somar 1, ele vai para o segundo. Se eu somar 2, ele vai para o terceiro. Se eu somar 3, ele vai para o quarto. E se eu somar 4, ele vai para o quinto. Então, eu somo 4 elementos, ou seja, ele vai ficar posicionado no quinto elemento, apontando para o endereço do quinto elemento. Tá? E aqui, ó, eu faço o for normal e aqui, ó, eu faço o pvetor menos 1. Eu faço ele vir da quinta posição, depois o ponteiro vai apontar para a quarta, para a terceira e ele vai... primeiro da quarta, depois terceira, segunda, primeira e a posição 0. Tá? Isso aqui é bem interessante entender que eu posso fazer o ponteiro andar entre os índices, né? Os índices. E aqui somando 4 eu consigo fazer isso. Tá? Vou dar um F9 e vamos lá. Olha só, eu consegui fazer ele mostrar o meu vetor de trás para frente. Veja que eu não acessei índice nenhum. Tá? Eu acessei diretamente os endereços da memória. Isso que é a questão do ponteiro. Tá? Deu bem certinho fazendo isso. Né? Aqui o que eu faço? Movendo para o último elemento do vetor. Eu movo o ponteiro, o endereço que ele aponta, e vim mostrando ele aqui, né? E sempre diminuindo 1. Então ele veio de trás para frente. Eu vejo que eu não usei índice, ó. Eu estou fazendo um acesso direto nos endereços de memória. Isso é bem legal, né?
sem usar índice. Vamos para o último exercício, então, para o quinto exercício. Ó, crie um programa que declare um vetor com 5 elementos e peça para o usuário fornecer valores que serão armazenados no vetor. Utilize um ponteiro para ler os elementos. Eu vou fazer assim, nesse aqui, eu vou copiar ele aqui e vou deixar o local lá e vou recomeçar aqui. Vamos começar do zero. Tá? Vou só colocar esse enunciado aqui, ó, barra asterisco, colo e boto um asterisco barra. E agora eu coloco aqui para ficar bem bom para a gente ler. Então, olha só. Declara um vetor de 5 elementos. Ele não disse de que são esses 5 elementos. Então, vamos declarar agora como float. Tá? Float, eu vou chamar de, em vez de chamar de vetor, para não viciar agora, eu vou chamar de v e vou dizer que ele tem 5 elementos. Tá? Vou precisar de uma variável de controle para o meu for, tá? Que eu tenho usado o valor, eu tenho usado i. E o que mais que eu preciso? E preciso do meu ponteiro. Tá? O meu ponteiro é para float agora. Então, como que eu faço? Eu digo float pv. O ponteiro para o vetor. Tá? Chamei de pv. Aqui, em vez de eu digitar os valores, eu vou pedir para o usuário. E são 5 elementos. Tá? Então, vamos lá. Aí faltou eu atribuir ao pv o vetor. Então, vou dizer que pv vai receber o endereço de v. Tá? Então, o pv está apontando para o primeiro elemento desse vetor de float. Tá? For i igual a 0, i menor que 5, i mais mais. Certo. Vamos lá. Então, é printf, digite o índice, eu vou colocar assim, digite o índice 1, o índice 2, tá? Então, é para eu ler sem acessar direto a variável, ler através do vetor, tá? Então, eu tenho que dar um scanf, porcentagem f, né, porque é float, vírgula, e o que eu vou ter que ler? Eu vou ter que ler o próprio PV. Aqui vem a questão que antes a gente sempre usava o e-comercial. O e-comercial era justamente para dizer, porque o scanf ele exige que você coloque aqui nesse parâmetro aqui, ó, um endereço de memória. Por isso que a gente usava o e-comercial, porque quando você lê, você tem que jogar no endereço de memória. E a gente já botava e-comercial i. Por quê? Porque ele ia para o endereço de memória da variável i, por exemplo, o x. Tá? Só que agora o que eu quero ler já é um ponteiro. Ele já é um ponteiro, PV já é um ponteiro. Então eu não vou colocar no endereço de memória do PV, eu vou colocar direto no PV. Então, nesse caso aqui, a gente não coloca o endereço de memória, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dizer que o PV vai receber o PV mais 1, para ele passar para o próximo elemento. Vamos ver se isso funciona. Apesar que aqui não tem nada para mostrar, né? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer um bloquinho separado aqui, ó, para mostrar também, tá? Para ele imprimir, tá? E aqui, antes desse for, então aqui vai ser para mostrar. E aqui em cima vai ser para ler, tá? Ler o vetor. E aqui é para mostrar o vetor, tá? Eu li e depois mostrei. Na hora de mostrar, como eu fiz o meu ponteiro ir apontando e avançando para cada um dos elementos, aqui eu tenho que fazer ele apontar de volta para o primeiro elemento. Então o PV vai apontar para o endereço de V de novo, tá? Como que é? Fazendo o PV apontar para o primeiro,
senão ele ia tentar apontar para o sexto elemento, sétimo, e que nem existe. Ele ia começar a mostrar números que estão alocados na memória e que você nem sabe. Você foge do escopo, aí que está a questão, tu tem menos segurança, menos controle, você foge daqueles 5 elementos que você declarou. O C, sim, o C permite que você acesse um sexto, um sétimo, um oitavo elemento. Só que ele vai entrando na memória e vai mostrando. E lá vai ter lixo de memória, tu não sabe o que tem lá. Tá? Então aí a questão do C. Linguagens de mais alto nível, que são mais vamos dizer, são mais seguras, mas dão menos flexibilidade, elas já não iam permitir isso, elas iam dar um stack overflow, ou iam dar um overflow, uma sobrecarga, que você cedeu os limites no vetor. Tá? Aqui eu reinicializei ele, então aqui ó, eu vou mostrar só índice I, e aqui eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar o conteúdo do PV. Tá? Por que eu coloco o asterisco? Porque eu quero mostrar o conteúdo que tem armazenado aonde o PV aponta, que seria para o índice 0, índice 1, índice 2, tá? Então aqui eu fiz a leitura, lembra, sem o E comercial, porque isso aqui já é um ponteiro, né? E o scanf ele usa um ponteiro aqui. E aqui eu faço então mostrar o vetor de novo. Vamos ver se funciona. Ó, digite o índice, ali deu um erro. Eu fiz alguma coisa errada. É bem fácil você esquecer um valor. Ó. Eu esqueci de colocar aqui ó, a variável i. Ó. Então provavelmente aqui também está errado. Ó. Digite o índice tal. Daí eu tenho que colocar o i. E aqui eu tenho que colocar um porcentagem. Na verdade é f, né? Para poder mostrar o conteúdo do PV, porque o PV ele é float, né? Isso aqui é um vetor de float, então tem que usar o F. O conteúdo do PV, aonde o PV aponta, é um float, então é um float. Aqui eu estou mostrando a variável i, que é um inteiro. Tá, beleza, agora vamos lá. Ó, digite o índice 0, 6, índice 1, 100, 1000, 2000, 3000. Olha só. Aqui ele mostrou um do lado do outro, ó, mas índice 0, 6, índice 1, 100. Fez bem certinho. Eu só vou ajeitar aqui, ó, para depois que ele fizer, ele colocar uma nova linha e vou executar de novo para a gente ver como fica. Ó. Então vou botar 10, 20, 30, 40 e 50. Olha lá. Ó. Índice 0. Então eu consegui acessar cada uma das posições do vetor, na verdade, sem usar o índice propriamente dito, sempre usando um ponteiro, sempre apontando para a posição, incrementando, fazendo o ponteiro ir andando de casinha em casinha desse vetor e mostrando para mim as informações. Tá? Então esse aqui é o 5º exercício, gente, espero que vocês tenham gostado. A matéria ela demora um pouquinho mais para entender, recomendo vocês tentarem fazer esses exercícios, senta e tenta fazer eles sozinho, sem olhar, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Tá bom, gente? Um forte abraço.